Olá, Sam. Prefiro não divulgar meu nome, porém estou aqui para relatar uma história vivenciada pelo meu avô. Estarei alterando o nome dos envolvidos, para não haver identificação. Meu avô José nasceu na década de 40, no Mato Grosso. Seu pai havia recebido hectares de terra do governo e fez daquilo seu lar e sustento. Logo, quando José completou seus 20 anos, conheceu a senhorita Rosa. José sempre foi um homem galanteador e arrasava corações por todos os lugares que passava. Ademais, desde novo, sempre realizava viagens a lugares, a fim de promover acordos e contratos para seu pai, o qual se tornou um conhecido criador de gado da época. E foi em uma dessas viagens para São Paulo que conheceu a minha avó. Logo se apaixonaram e se casaram, se ao menos o consentimento dos pais dele. Assim, passando-se 6 meses em São Paulo, José acabou retornando a Mato Grosso e contou as novidades à família. E por incrível que pareça, aceitaram bem, mesmo que a mãe de José fosse um pouco relutante com a escolha da parceira. Porém, de certo modo, queria apenas ver seu filho bem encaminhado e feliz. Uma década se passou, e durante esses 10 anos, muitas coisas aconteceram. A mãe de José faleceu, em decorrência da doença de Chagas. A senhorita Rosa já havia se mudado para Mato Grosso, junto com seu esposo. Percorrendo a década de 60, algumas coisas estranhas aconteceram pela região da fazenda onde eles residiam. Muitos eram os comentários de um suposto vulto negro rondando as estradas de terra e fazendas da localidade, e avistamentos de uma suposta bola de luz que aparecia em volta da floresta. Meu avô sempre amou futebol e por isso ia aos bares acompanhar os jogos pelo rádio, na companhia de seus amigos. Nunca foi de beber, porém nunca recusou um fumo. Em uma noite de jogo, estava ele com seus amigos e soltaram na roda um assunto interessante. Um peão de tal dono de terras famoso na região havia visto e atirado em um lobisomem. O homem estava fazendo ronda pela propriedade e viu ao longe um ser grande adentrando o curral dos porcos. Ao se aproximar, viu um enorme cão preto abatendo um dos animais e rolando nas fezes e sangue no chão. Ao ver tal coisa, atirou com a espingarda de caça na direção daquela criatura, a qual saiu em disparada para a área de mata que rodeava o lugar. O peão, logo após ter a confirmação de tal atrocidade com o porquinho, foi avisar o patrão. Porém, mesmo a chefia vendo a situação do porco, relutou em acreditar e disse-se apenas uma onça, visto que ali era ligeiramente perto de áreas do Pantanal brasileiro. Assim que a história foi contada na roda de conversa do bar, se espalhou pela pacata localidade. Todos estavam assustados com a fera que rodeava os sítios e fazendas da região, fazendo assim que muitos evitassem sair logo depois das 6 da tarde. As senhoras iam à missa pedir proteção a Deus. Os homens andavam armados, munidos de suas carabinas e facões. Certa noite, um homem, trabalhador de um sítio, voltava para casa e viu a criatura. Disse ele que aquilo estava indo ao seu encontro, e a única coisa que tinha para se proteger era a palavra de Deus. O Senhor mencionou o cheiro horrível de carniça exalado pela criatura. Ademais, seu enorme corpo envolto de pelos longos e negros que pareciam estar molhados. Disse o homem que passou pela criatura correndo, orando o Salmo 91, e seguiu assim até chegar em casa. Assim que adentrou sua residência, contou o acontecido à mulher, a qual espalhou para todos os conhecidos no dia seguinte. Mesmo não tendo as tecnologias de hoje, não há forma melhor que a fofoca para espalhar notícia. Além do lobisomem, houve alguns avistamentos de uma pequena bola branca que flutuava em torno da mata. Um dos funcionários do meu avô viu e a descreveu sendo quase fluorescente, ao ponto de iluminar tudo em volta. Para eles, era mau presságio, talvez de morte. Mas isso é o mais interessante de toda a história.
pois após qualquer avistamento do lobisomem, via-se essa bola branca. Enfim, quase no fim da quaresma, o padre da localidade decidiu realizar a missa de encerramento, que seria feita na fazenda do meu avô. Ademais, houveram muitos preparativos para tal ocasião, e um deles foi a produção de tecidos e sedas para a costura de toalhas bordadas para a missa. Minha avó sempre foi uma costureira de mão cheia e optou por fazer sozinha todos os bordados. Porém, precisava pegar o material na cidade. Logo de manhã, meu avô se pôs na estrada em seu cavalo para ir até o banco e logo depois pegar os panos. Após resolver tudo, estava ele voltando para casa. Era por volta das 5 da tarde. Não se preocupou com o horário, pois sempre andava armado e não acreditava nas histórias. Sempre foi um homem cético, mesmo sendo católico praticante. Ao passar por um enorme pasto com animais soltos, se dirigiu a um caminho estreito rodeado por floresta tropical virgem. Chão de terra batido, mão única, e os dois lados era pura vegetação. Por volta das 6 horas, já com entardecer, apertou as rédeas e optou por ir mais rápido com o cavalo, a fim de adiantar o percurso. Assim que passou por uma encruzilhada, viu debaixo de uma árvore uma besta. Primeiro achou ser um potro sentado, porém, ao se aproximar mais, viu um enorme cachorro. Descreveu sendo magro, porém seus músculos eram definidos, cobertos por longos pelos negros, sujos com terra e lama, e falhados também. Seus olhos pareciam refletir a luz da lua, como olhos de gato, e eram amarelados. Suas orelhas eram enormes e caídas, e por fim, um mau cheiro insuportável de carniça que sufocava o ar. O animal se posicionou em 4 patas assim que percebeu a presença do meu avô, e se pôs a observar cada movimento e aproximação dele. Como disse mais acima, a estrada era de mão única, e não tinha retorno. Então era passar pelo animal ou voltar para a cidade. E meu avô decidiu por fim passar pela criatura. Tirou sua carabina da mochila e ficou com a outra mão guiando o cavalo, o qual parecia desesperado e não queria seguir por ali. Porém, mesmo com ressalvas, foi se aproximando cada vez mais, rezando tudo o que conhecia e até inventando umas orações ali na hora mesmo. Assim que chegou a uns 5 metros do animal, o bicho se pôs em 2 pernas e ficou encarando meu avô, o qual o encarou novamente, pois não queria demonstrar o medo que estava sentindo. E assim que passou por ele, partiu em disparada para a fazenda. Além de tudo aquilo, enquanto corria, viu passar por ele uma bola de luz branca, que era fluorescente, o qual foi na direção do ser. Conta ele que não era muito grande, sendo possível talvez até pegar com as mãos. Porém a luz que emitia era forte, capaz de iluminar tudo por onde passava. Assim que chegou na fazenda, guardou o cavalo no estábulo e avisou os peões para fazerem rondas pelos terrenos munidos. Entrou em casa e encontrou sua mulher em prantos. Dizia ele estar com pressentimento ruim, quase premonitório, mas logo ela se acalmou e seu marido contou o que lhe aconteceu. No dia seguinte, meu avô foi com os peões até a árvore, onde estava aquela criatura, porém não encontraram nada. Então decidiram colocar fogo, e assim fizeram. Mas alguns dias se passaram, e houve a missa de encerramento da quaresma. Muitas pessoas foram até a fazenda, e uma delas foi um velho senhor, que todos conheciam como o mendigo bêbado. Sempre ficava perto de bares até tarde da noite, e dormia ao relento, odiado de inúmeros cães de rua. Mas, mesmo naquelas condições, foi aceito na ocasião e recebido de boa fé. Meu avô sempre achou que aquele senhor seria o lobisomem, já que vivia machucado e não era raro desaparecer por semanas. Entretanto, nunca descobriram quem era. A quaresma se encerrou e não teve mais nenhum avistamento do lobisomem e da bola de luz que foi relatado.
Acho que a primeira vez que meu avô me contou essa história, eu tinha uns 4 anos, e isso meio que me traumatizou. Honestamente, eu não sou muito de sentir medo, mas lobisomem é uma coisa que me pega muito. Às vezes duvido, sabe? Mas são tantas histórias e tão parecidas. Acho muito estranho também o fato da luz, pois já ouvi alguns outros relatos envolvendo lobisomem e orbes luminosos, mas não sou capaz de fazer uma ligação para estabelecer algum sentido nisso tudo. Enfim, hoje meus avós já são falecidos, porém ainda lembro de inúmeras histórias deles, envolvendo assombrações e até criaturas mitológicas. Mas deixo para uma próxima vez. Boa noite.